E, finalmente, para quem achava que as investigações e as denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes ali nos Estados Unidos ia terminar em pizza, agora começa a ser analisada, investigada e colocada realmente para correr as sanções contra ministros do STF aqui em Brasília, principalmente Alexandre de Moraes, pelo governo de Donald Trump. É oficial, você vai ver aqui agora, nós vamos mostrar tudo isso aqui. O Alexandre de Moraes não esperava por essa, pessoal. E ainda nós vamos mostrar aqui também que o Daniel Silveira fez uma denúncia gravíssima sobre Alexandre de Moraes e ele ainda colocou um decreto ali que não vai sair da Câmara dos Deputados, vai dormir na Câmara dos Deputados em protesto a essa situação. Brasília está mesmo pegando fogo, as coisas estão acontecendo muito rápido ali, não é somente o pedido de anistia que está correndo ali, tem outras coisas acontecendo e agora essa sanção contra o Moraes ali que começa a andar finalmente. Vamos ver essa matéria, quem vai trazer é o pessoal da Auriverde ali, o Pitoli, porque o Moraes estava pensando que o povo ia ficar só olhando todo o ativismo judiciário, se enganou. A justiça veio e ela vem mais rápido do que nunca. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, olha só o que eles estão aprontando e por essa ele não esperava. Assuntos internacionais, o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, se juntou a Elon Musk nas críticas recentes ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Miller afirmou no último domingo que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos. Isso porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Essa informação é de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, comandada por Marco Rubio, precisa emitir um parecer. Quando o senador Rubio afirmou que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil. Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional também opinará sobre o tema. Waltz é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como é o brasileiro. Como a sanção a Moraes envolveria bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos departamentos envolvidos. Só após cada área emitir seu próprio parecer, seja dando aval, pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo deve chegar às mãos de Donald Trump, já com a posição de cada órgão. E aí caberá unicamente ao presidente dos Estados Unidos dar a palavra final sobre o assunto. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e com o jornalista Paulo Figueiredo para fazer perguntas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Em março, Lindbergh Farias, do PT, chegou a pedir a apreensão do passaporte de Eduardo sob o argumento de que o parlamentar conspirava contra o país. A solicitação foi negada pelo STF. Fala, Bogo. A Casa Branca pedindo informação para o deputado perseguido pela ditadura, mais votado do Brasil, filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e para o Paulo Figueiredo. Essas serão as fontes para a Casa Branca. Pitoli, virá uma bomba, né? Virar uma decisão, vamos dizer assim. E com detalhe, Bogo, a gente sabe no bastidor que a bomba não vai parar por aí. Certo? Não é uma bomba só que tem para explodir. Aí, nesse caso, entre todas as aspas. Não é TikTok, não é 40, não é nada disso. Não. Não tem esse negócio, mas vai. É que, gente, pensa comigo. O passaporte do Felipe Martins foi adulterado. Os Estados Unidos já sabe quem é a autoridade. Inclusive era um brasileiro naturalizado americano e tal. Coincidência ou não estou imputando nada nesse sentido. Uma coincidência. Parece que o delegado, o Shore, da Polícia Federal, estava nos Estados Unidos naquele período. E o que faz um brasileiro naturalizado lá inserir informações falsas no passaporte, que serviu, inclusive, tendo um jornalista, esse que é a Associação Brasileira de Imprensa, deve ser da mesma linha, né, que gosta de censurar o jornalismo, acabou participando ali, soltando uma informação que o Felipe Martins estaria nos Estados Unidos. Então, nós temos um brasileiro naturalizado americano que inseriu informações falsas sobre a viagem do Felipe Martins nos Estados Unidos, que serviu
justificativa, né, fundamentação para a prisão do Felipe Martins, que tinha como único objetivo forçá-lo, coagi-lo por pessoas, como disse o Gilmar Mendes, pervertidas, a fazer uma delação premiada. Mas delação do quê? Não tem, mas não precisa. Nós vimos no Coronel, no CID, né? Aonde eles iam lá 9 vezes, até ele falar o que as autoridades queriam. Até ameaçar o pai, a esposa, a filha mais velha. O próprio juiz, né, participando da colaboração premiada, que não pode, ou é o delegado ou é o Ministério Público. Mas enfim, é ditadura. Ditadura não tem respeito às regras, não tem respeito às normas. Eles podem lá, os ministros do Supremo, do STJ, no evento da OAB lá em Madrid, eles podem falar o que eles quiserem. Porque eles fazem o que eles quiserem por enquanto. Por enquanto. Porque inserir informações falsas, imagina na questão de imigração dos Estados Unidos, que envolve segurança nacional. Do mesmo jeito que essa pessoa, esse brasileiro naturalizado americano, burlou o sistema americano, eles poderiam burlar com terrorista lá. Terrorista de verdade, né? Não isso que o Supremo fala que é terrorista, o homem do algodão doce, o pipoqueiro, não isso aí. Tá? Isso aí é safadeza. Tá? Terrorista. Eles poderiam burlar o sistema, colocando o povo americano numa questão de segurança nacional. Por isso vai dar problema. Virá. Tá? É uma questão de tempo. Não é se vai acontecer. Tem um detalhe, Bogô, a questão da chegada da fala do Jason Miller, que seguraram aqui no Brasil, quando ele era CEO do Getter, da rede do Donald Trump. Quando ele era CEO do Getter, ele não era do governo americano. Seguraram ele aqui. A exemplo do que fizeram com o Sérgio Tavares. Entretanto, foi na saída do Jason Miller. Fizeram um interrogatório sem o auxílio, como você auxiliou Sérgio Tavares. Fizeram um interrogatório em português. E o cidadão não fala português, o Jason Miller. Ou seja, ele foi humilhado, colocado numa situação onde ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. E ele hoje é o principal homem, ou um dos principais aliados de Trump, próximos, conselheiro, é amigo do Trump. Imagina esse cara, sabendo o que aconteceu aqui, sabendo o que ele viveu aqui, sabendo do bloqueio do X, das contas da Starlink, não é da conta do X, é da Starlink. Agora tem uma outra coisa, né, que a gente vai no limite do que a gente pode falar. Você acha que só isso eles fizeram? O Alexandre de Moraes, ele só promoveu isso? Ele só participa disso? Não. São várias frentes na tentativa de complicar a vida de quem estava ao lado do presidente Bolsonaro no Brasil, ao lado de Trump nos Estados Unidos. Por que segurar Jason Miller? De qual era a relação do Jason Miller com Bolsonaro? Zero. Zero. Qual era a relação de Elon Musk com Bolsonaro? Zero. Havia uma relação da plataforma com o período eleitoral no Brasil, de fundamental importância a rede social X no comunicado de políticos. Mas, de fato, a relação direta não existia. Então, Bogão, vamos lembrar, não tem só isso. Por exemplo, e aí eu vou pedir para o Sérgio Tavares fazer um convite para quem nos ouve, que ele está ali pronto para fazer um convite. Bogô, onde está o pendrive com 6 gigas de informação do Glenn Greenwald? Você acha que isso aí acabou? Você acha que isso aí sumiu? Veja, covardia da Folha de São Paulo e covardia do jornalista, né? E covardia, cada um sabe onde aperta o sapato, tá? Foi ameaçado, quis parar, mas ele sabe o motivo pelo qual o Glenn desistiu de publicar o conteúdo do 6 GB. Mas alguém passou para ele, certo? Alguém passou para ele. Porque ele não teve acesso diretamente. Não, alguém passou essas informações? Você não caiu do céu, não. E será que essa pessoa que passou essa informação para ele passou... Então, será que passou só para ele? Então, você acha que isso para por aí? É o que eu estou tentando mostrar aqui, é o seguinte, nessa minha fala. O Alexandre de Moraes, as decisões que foram tomadas ali, não tem só um caminho para ser tomado. Não é só uma coisa acontecendo. Não é só a morte do Clezão, não é só a prisão de inocentes, você entendeu? Vituali, as informações que o Glenn, que ele tem, tá? A primeira informação que ele deu já foi bombástica, né? A respeito da manipulação, usa ele liberou quantos kilobytes ali? Certo. Nada, ele tem 3 linhas. Se ele foi, tá, ao que tudo indica, ameaçado para segurar, se houve covardia, imagina um jornalista que foi lá, o hacker da Lava Jato, fez todo aquele estardalhaço, tem um currículo, aí ele se cala.
imagina o que não rolou, a pressão que não fizeram esse cara se calar. Porque é o nome dele, é a reputação dele. Não da Folha, porque a Folha, né? Enfim, a foice. Mas desse jornalista é a reputação. Agora, imagina outro fato. Para fazerem essa pressão, para ele não falar, imagina o conteúdo do que não tem. Agora, seria muita inocência da nossa parte achar que só ele tem. Só o Glenn. Só ele recebeu. Vou mais longe. Vá. E se a pessoa que passou a informação para ele se resolver falar assim, ó, eu não vou mais passar para ninguém. Eu vou falar. Existe a possibilidade. TikTok. Real possibilidade. Eu acho o seguinte, tá ficando divertido, mas eu sei que você, assim, né, como todos nós aqui, a gente quer resultado prático. Claro. Mas entenda, no domingo, Trump completa 90 dias de poder. Domingo, o cara completa 90 dias. E outra coisa. E olha só, o cara tá olhando para um todo. Né? E outra coisa. Esse problema não é um problema deles. Não. Isso é um problema nosso. Exato. Nós temos a esperança, nós cobramos, até porque eu falei isso lá atrás. Falei, eles ajudaram. A USAID ajudou aqui, o mecanismo, não interessa. São mecanismos americanos, eles têm que ajudar também. Mas o problema é nosso. Não tem como a gente eximir o Senado, o Congresso, esses covardes que tem, tá, das responsabilidades e ficar também só esperando nos americanos. Nós temos que resolver os nossos problemas. Nós temos que cobrar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares para parar de colocar corrupto e canalha no Congresso. Vai ter eleição agora de 2026, aí chega lá um deputado porque mandou uma emendinha para a cidade, porque é o pastor da igreja, porque é isso, porque é aquilo, e coloca o canalha lá dentro de novo. Então, enquanto o povo não fizer essa análise, pera um pouquinho, eu sei, mais uma vez eu falo, eu sei que é difícil, tá? Mas o político não vem de Marte. Não vê uma nave espacial aqui, desce, olha, esses são os políticos, quem bota lá é o povo. E cada cidadão, cada eleitor é responsável por cada político que está no Congresso. Político está indo bem? Parabéns para o eleitor que colocou lá. Político está indo mal? A gente não tem bola de cristal, né? Às vezes sim, coloca uma pessoa lá, a pessoa rouba, a pessoa desvia dinheiro. Muda, troca o político. Agora, continuar votando em pilantra, tá? E falando a culpa são dos políticos, não, me perdoa. A culpa é de quem coloca canalha lá dentro. Quem vota em vagabundo tem responsabilidade nisso. Pois é, pessoal, realmente é um absurdo tudo que tem acontecido no Brasil, né? É um absurdo nós termos pessoas inocentes presas até hoje. É um absurdo ter salário de deputado, de parlamentar sendo cortado. É um absurdo ter jornalista sendo censurado. Nós já estamos vivendo uma ditadura há muito tempo. Não existe mais democracia. A Constituição parece que já foi até mesmo rasgada. Por quê? Nós não temos uma segurança jurídica. Imagine você, uma grande empresa multinacional que quer investir no Brasil, quando vê essa palhaçada acontecendo em Brasília, porque ora eles soltam bandidos, ora eles dão benefício ali para empresas que só negam impostos, como por exemplo, né, e faz toda aquela confusão como JBS, como por exemplo a Odebrecht, e aí daqui a pouco eles vêm com outras sanções, prendendo pessoas inocentes, censurando jornalistas. Nós temos centenas, se não milhares, de pessoas que estão exiladas porque não podem ficar dentro do Brasil. Tudo isso por causa da perseguição política. Agora me fale o seguinte, será que o que está acontecendo agora já não é maior do que o que aconteceu depois de 64, que eles tanto falam que foi a tal da ditadura militar, que na verdade foi um regime militar onde o Brasil estava de pernas pro ar e foi preciso colocar ordem. É claro que houve abusos, mas sempre quando vai colocar as coisas em ordem, acontece uma coisa ou outra. Por exemplo, nós temos ali, né, essa semana teve um encontro ali nos Estados Unidos entre Donald Trump e o Bukele, né? Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende passar a noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo? Explique. É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte?
Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Sai a capa amanhã, deputado ataca a democracia. Ataque a democracia é um ministro vir aqui e fazer lobby para reprovar uma PEC de mais transparência nas eleições. Isso é um ataque à democracia. Um ministro ligar para deputado e falar, ó, vota por uma prisão. Pô, mas é ilegal. Não, mas vota pela prisão. Ah, vou bater palma que é um genocida. Ah, eu não vou entrar nesse quesito, mas também se eu falar todos os meandros da casa fica complicado. Eu vou demandar aqui 24 horas para poder falar. Mas a questão é que é um fato. Agora, a gente não pode fazer isso e permitir que a democracia sofra esses arroubos e o ministro continue lá, ó, vitalício. Quem indicou esse cara? Por que ele mentiu no currículo para poder passar nessa batinada do Senado e depois desmentiu? Por isso o só já deveria ser empichado. Tá mentindo. O que ficou decidido aqui? O senhor vai passar a noite? Não, isso é o de menos, mas isso não é relevante. Isso não tem relevância nenhuma. Por que o senhor vai passar a noite aqui, deputado? Porque eu quero ver até onde vai a petulância de alguém para de fato romper com os outros dois poderes, porque aqui o plenário é inviolável. Um deputado é soberano no plenário. Eu quero saber até onde vai, se ele quer dobrar essa aposta. Se ele quer mesmo, de fato, mostrar que ele manda nos outros poderes. Os outros ministros já estão envergonhados pelas atitudes dele. Agora, o que não cabe mais é ele ficar acelerando para cima, de fato, da nação, contra a nação, e todo mundo aplaudir, gente. O senhor chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Não, ainda não. Há a prerrogativa de votar, medida cautelar em plenário, o senhor quer? Não, na verdade não tem ninguém que querer. O julgamento da ADI 5526, gente, eu não estou falando nada que é hipotético. Eu não estou dando meu pensamento, não, estou falando o que é. A ADI essa ADI é 5526, que inclusive o Alexandre é o redator dela, tá? Aqui diz que o artigo 312 do CPP trata de prisão preventiva, não se aplica em hipótese alguma a parlamentares, hipótese alguma. E o artigo 319, que trata de medidas cautelares diversas da prisão, se atrapalhar direto ou indiretamente, um pouquinho que seja, o livre exercício do mandato parlamentar, tem que passar pelo crivo da casa em 24 horas. Como que ele faz um ofício dizendo que não precisa notificar a casa? O que ele está fazendo com o legislativo? Quando que o senhor vai falar com o Lira? Não sei. Quando ele achar que é importante entender isso aqui... Tentou contato? Tentou contato com o Lira? Não, ainda não tentei hoje não. Isso também é uma falha minha, mas vou tentar daqui a pouco. E além do senhor, quem mais vai dormir no plenário? Não sei. Mas o senhor não tentou com ele, o senhor não tentou contar com ele ainda por quê? Porque não deu tempo. Tinha advogado, tem um monte de deputados que já deram depoimento, inclusive deputados que votaram em outrora pela prisão, já arrependidos votam agora. O que acontece é que não dá para engolir, dinamitar o princípio do povo, que é o princípio da soberania popular. Pô, se você elege alguém
e outra pessoa que é indicada por um presidente quer tirar o poder do povo, isso é inconcebível numa democracia. Depois vem falar o quê? De democracia, defesa de democracia. Ataque ao Supremo. A pessoa vai ali e fala, eu não concordo com o ministro, ataque à democracia. Ataque foi em 85, o cartel de Medellín explodiu o Palácio da Justiça lá na Colômbia. Isso é ataque, pô. Agora fala, pô, falou que o ministro é feio. Atacou o ministro. O cara gasta em 4 anos 80 milhões em segurança, ele não tem o direito de se sentir com medo. Agora, salvo engano, abre aspas, não quer ser criticado, não quer ser satirizado, não se lance à vida pública. Alexandre de Moraes, julgamento de plenário da corte. Ué, não pode ser criticado não esse ataque agora à democracia? Que maturidade política é essa de um país que pensa isso? E que maturidade é essa de uma mídia que vai lá e joga assim, nossa, deputado é preso em flagrante delito por crime inafiançável de xingar ministros. Está tipificado no Código Penal? É crime xingar ministro? Então, por analogia, é crime xingar deputado, presidente da República. É isso que vocês querem? Quer dizer, aí vai lá, faz todas essas atrocidades jurídicas e vai a mídia correndo Alexandre de Moraes, o herói nacional. Herói de quê, pô? Herói de nada. Então, eu estou sendo muito sincero para vocês, porque daqui 10 anos, nesse avanço, vocês vão estar pedindo, por favor, para... eu preciso de uma entrevista de alguém, pedindo autorização para um Estado totalitário através do judiciário. Não se enganem não que isso vai acontecer, tá? Tá, então agora o senhor vai dormir no plenário, vai esperar até amanhã para que haja algum... Bom, vou ficar enquanto tiver que ficar para ver o que eles vão decidir. Eu, né, se fosse eu o presidente da Câmara, evidentemente, né, tá lá no artigo 17, item G, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele tem que guardar e salvaguardar as prerrogativas e imunidades parlamentares em todo o território nacional. Isso é função principal, na verdade. Mas decidiu do que? Eu não entendi. O senhor falou que não conseguiu conversar com ele. Não foi a decisão. Não conseguiu. Vou conversar com ele. Ele vai me ouvir, claro, evidente. O Lira é advogado, ele não é nenhuma pessoa que é leiga no assunto. Ele sabe muito bem o que é, tem uma vasta experiência no Legislativo. Acontece que o Legislativo ele não pode. Estava aqui conversando com o Luiz Lima, até se emocionou. É triste para um país, tu vê uma ruptura no poder, tá aqui, o Ulisses Guimarães está se revirando no túmulo. Ele foi constituinte em 85, quando foi promulgado em 88, a Constituição de 85 veio para 88, ele disse de respeitar nunca, contrariá-la jamais. E agora, o que esse cara está fazendo sozinho contra o Brasil? Então, dormir no plenário é um protesto, senhor? Não só um protesto, uma garantia fundamental também. Já quero ver se ele vai ter essa petulância de vir aqui de respeitar o poder legislativo dessa maneira, né? Entrando no plenário, no caso. Porque basicamente isso aí não é relevante. Dormir no plenário não é lá, vocês não estão entendendo o que é de fato. Vocês não entenderam ainda a realidade da situação. Vocês vão entender. Dizem que a gente só aprende a voar, só aprende que não pode voar quando pula do penhasco e vê que não tem asa, né? É o que vai acontecer com o povo brasileiro, pô. Não vai amadurecer politicamente, não? É complicado, vocês não fazem ideia do que está acontecendo mesmo, né? É lamentável, vocês deveriam saber melhor. Mais alguma coisa? O Nayib Bukele. Eles se encontraram ali porque o Donald Trump quer saber como que o Bukele fez para poder colocar em ordem e fazer mesmo os presos pagarem por aquilo que eles fizerem ali em El Salvador. E quando o Bukele foi implementar ali esse sistema que está dando muito certo e a aprovação é de 97% da população, claro que teve alguns abusos ou outros ali, mas isso é necessário. Agora, hoje, o país está pacificado. E assim também vai ter que acontecer aqui no Brasil. Assim também vai sobrar para um ou para o outro, mas o Brasil precisa voltar aos trilhos. E isso talvez vai acontecer com a ajuda dos Estados Unidos. É lógico que Donald Trump, Elon Musk e os outros lá, eles têm muito o que fazer lá, tem muitas tretas para poder resolver lá. Porém, pessoal, só a Lei Magnitsky e essa sanção que eles estão planejando ali contra autoridades de outros países, não só do Brasil, mas de outros países que estão indo contra as leis americanas, só isso já é capaz de fazer o Alexandre de Moraes recuar, porque hoje já não pode mais entrar nos Estados Unidos. Seus bens e patrimônios, se estiverem ali, já não pode mais pegar. Então, daqui a pouco será estendido para outras autoridades mais. E aí ele vai ter que recuar. Não tem como, pessoal. Não há mal que dure para sempre, né? Assim como foi no caso da Débora também, aquela, né, que escreveu ali o Perdeu Mané. Ele teve que recuar e teve que soltar. Nós vimos aí agora o Daniel Silveira que está nessa batalha aí. Alguém pode me dizer qual foi o crime hediondo, né, de grande escala que o Daniel Silveira cometeu para ficar tanto tempo preso ali, né?
e vários outros, né? Então o Brasil está de pernas pro ar. E aí, pessoal, é por isso que o líder do PL ali na Câmara dos Deputados, ali o Cavalcante, né, o Sóstenes Cavalcante, tratou de mais do que depressa ir ali protocolar o pedido ali da PL, né, o projeto de anistia. Projeto este que vai beneficiar também Jair Bolsonaro, porque dentro da anistia, alguns crimes que estão ali naquele projeto, está também falando sobre todo mundo que se foi punido ou que se voltou contra a República depois de 2022 para cá. Ou seja, se um dos crimes que eles estão imputando a Jair Bolsonaro é por ele ter falado contra o processo eleitoral, contra as urnas, então só isso aí já é o bastante. E aí, pessoal, é por isso que o Lula está ligando ali para a sua base na Câmara dos Deputados e perguntando ali por que você colocou a sua assinatura ali. Várias pessoas ali vários deputados que são do partido da base do governo também colocaram assinatura para o projeto de anistia. Agora, pessoal, não tem jeito. Agora faz o L agora. Por quê? Essa anistia só não está valendo ainda agora, né? Só não está ainda sendo votado lá em Brasília, porque o Hugo Mota está de viagem, né? Ele não é bobo nem nada. Pegou essa semana aí para poder sair de viagem justamente para botar panos quentes ali nessa situação da anistia. Eles querem protelar o quanto mais. Por quê? Para esfriar justamente depois que teve a manifestação na Avenida Paulista, né? Os ânimos ficaram aflorados e agora eles estão querendo colocar um pano quente. Mas não vai servir de nada. A real é o seguinte, a PL da anistia vai ser votada, vai passar no Congresso Nacional e vai ser aplicada. Vai se estender a Jair Bolsonaro e em 2026 teremos ali no TSE o André Mendonça e o Cássio Nunes, que poderão sim reverter essa situação de inegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja, para quem achava que estava tudo perdido, que agora, né, o Brasil já tinha sido tomado pela esquerda e não tinha mais como, pois é, pessoal, aguardem, tem muita coisa ainda para acontecer e eu acredito que por uma tendência mundial da direita estar voltando em vários países, aqui também no Brasil, em 2026 a direita volta, ou com Bolsonaro, com Tarcísio, ou com Michele, seja lá quem for. Quero que você coloque aqui nos comentários se você gostou dessa notícia aí sobre a sanção sobre Alexandre de Moraes e também sobre Daniel Silveira, que protocolou ali mais um pedido de impeachment e falou que vai morar na Câmara dos Deputados, vai ficar ali dentro ali enquanto essa situação não se resolver. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Muitas pessoas ainda não se inscreveram, estão vendo esse vídeo agora e não se inscreveram. É um pecado isso. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.